Você está no canal Matemática Xalababa! E o assunto de hoje são os materiais manipulativos e o ensino dos processos mentais básicos para se aprender matemática. As crianças de hoje precisam aprender a mesma matemática que era ensinada nas décadas passadas? As crianças já nascem prontas para aprender matemática ou é preciso prepará-las para o ensino de matemática? Fique comigo e aprenda um pouco mais sobre os 7 processos mentais básicos imprescindíveis para se aprender a matemática. Os 7 processos mentais básicos são indispensáveis para se compreender, entender e assimilar os conceitos e ideias relacionadas à matemática e a outros campos do conhecimento. Você sabe quais são os 7 processos mentais básicos? Correspondência 1 a 1, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. Antes do ensino de matemática formal, as crianças precisam vivenciar uma série de situações. E ao vivenciar essas situações, as crianças precisam desenvolver os 7 processos mentais básicos. Eles podem ser desenvolvidos isoladamente ou em conjunto, de acordo com a atividade e as condições cognitivas da criança. O ensino da matemática vai muito além do ensino dos números, das regras, das formas geométricas. Ao contrário do que muitos pensam, podemos usar a matemática para desenvolver a parte emocional e social das crianças, pois existem muitas atividades colaborativas e coletivas que desenvolvem os 7 processos mentais básicos e favorecem a socialização e o compartilhamento de ideias. E é nesse ponto que podemos usar os materiais manipuláveis para favorecer e acelerar o aprendizado e o entendimento da matemática, pois, utilizando objetos manipuláveis, as crianças jovens, de maneira geral, utilizam mais sentidos do que se tivessem apenas assistindo aula. Quanto mais sentidos uma criança utiliza para desenvolver uma atividade, mais facilmente essa criança aprenderá os conceitos envolvidos na atividade. Nesse ponto, a utilização de materiais manipulativos concretos para se aprender matemática se torna um fator indispensável, pois acelera e facilita a compreensão dos conceitos e propriedades matemáticas. Ao manipular os objetos, a criança utiliza o tato e, dessa forma, torna o aprendizado muito mais duradouro. Para desenvolver o processo mental básico de comparação, a utilização de materiais manipuláveis permite uma fácil verificação de diferenças e semelhanças entre os objetos em questão, permitindo que as crianças consigam estabelecer diferenças e semelhanças sem precisar de um processo de abstração muito profundo, ou sem utilizar nenhum processo de abstração. Para a introdução de conceitos, é muito importante que se facilite as coisas para as crianças. Os objetos manipuláveis não precisam ser sofisticados, elaborados e comprados. Materiais simples de fácil acesso do dia a dia são muito eficientes para se ensinar e aprender matemática. Esses objetos são água, barbante, cola, tesoura, papel, varetas, canudo, massinha, argila, palitos, pedrinhas, botões. Estudantes do ensino fundamental e médio não entendem a matemática porque têm problemas no desenvolvimento dos processos mentais básicos. A comparação e a classificação é uma das atividades matemáticas mais frequentes ao se resolver exercícios. Para se classificar uma figura, uma equação ou qualquer outra coisa, é necessário comparar, estabelecer semelhanças e diferenças. E se uma criança, um jovem, não tem essa habilidade desenvolvida, ela terá muita dificuldade para comparar objetos, figuras geométricas de maneira abstrata. O desenvolvimento dos processos mentais básicos são independentes da idade. Ensinar matemática para um jovem ou para um adulto que não tem os processos mentais básicos é praticamente igual a ensinar a matemática para uma criança, pois tanto a criança quanto o adulto que não sabe matemática precisa vivenciar as situações e desenvolver os processos mentais básicos antes de aprender as regras, os números, as formas
e os algoritmos formais ligados à matemática. É muito comum crianças de mesma idade apresentarem diferenças quanto à assimilação e compreensão dos processos mentais básicos. Por isso, é importante formar grupos para que os pares colaborem entre si e que as crianças com maior desenvolvimento dos processos mentais básicos possam auxiliar as crianças com menos desenvolvimento dos processos mentais básicos. E dessa maneira, fazer com que ambos evoluam, pois ensinar também é aprender. Mas a matemática não é a única maneira de se desenvolver os processos mentais básicos. É preciso e necessário desenvolver os processos mentais básicos utilizando-se outros campos do conhecimento. A matemática é só um dos meios para se adquirir esse conhecimento. Constituem a base do raciocínio humano e são indispensáveis para a compreensão de qualquer assunto, independentemente da área do conhecimento. A sequenciação consiste na sucessão de elementos sem uma ordem pré-estabelecida. Entender o processo de sequenciação é indispensável para entender o próximo processo mental básico, que é o de seriação, que consiste na sucessão de elementos de forma ordenada. Exemplos de séries são os dias da semana, as horas do dia, os procedimentos para se dirigir, para se tomar banho. Toda a sequência de elementos ordenados consiste em uma série. Para desenvolver o processo de seriação, precisamos inicialmente de poucos objetos e com características bem marcantes e contrastantes. Excesso de elementos e características semelhantes podem confundir e atrapalhar o desenvolvimento do processo mental básico de seriação. O processo mental básico de inclusão consiste em perceber que alguns grupos estão contidos dentro de outros grupos, ou seja, a existência de subgrupos. Exemplos de inclusão podem ser dados através de compras de supermercado, onde você tem, por exemplo, itens de geladeira, itens de hortifruti, itens matinais, e todos estes consistem em elementos ou alimentos de um mercado. E o sétimo e último processo mental básico é o processo mental de conservação, ou seja, de perceber que certas propriedades não se alteram, certas propriedades são conservadas independentemente da forma, da posição de certos elementos. E para completar esse vídeo, eu vou deixar no link da descrição uma série de atividades para se desenvolver os processos mentais básicos na educação infantil. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima!